Jesus, louvado seja Deus. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade, à nossa sequência de missão, que nós estamos falando sobre esse tema, um tema muito importante, e esse tema que nós estamos dando com a congregação, por coincidência, foi exatamente o tema que o pastor Fabiano nos convidou para levar a palavra, lá em Martim. Graças a Deus, foi uma bênção para a glória de Deus, E ele até falou lá, comentou com a gente sobre o projeto, o projeto que nosso projeto de evangelização é um impacto evangelístico, Ele nos falou para a gente organizar esse projeto, que pelo benefício, que ele teve, o impacto que ele teve, a gente vai tornar esse projeto oficial da igreja, E acredito que a gente vai estender até um período maior desse trabalho. E ele gostou desse projeto, inclusive ele quer que a gente leve esse projeto para o ministério, também para lá, para a gente realizar também no campo de Martinha, Então, foi um trabalho excelente, muito proveitoso mesmo. E nós estamos trabalhando realmente com a igreja, para que a igreja seja uma igreja que esteja alinhada, com aquilo que o Senhor Jesus, Ele nos ensinou, aquilo que Jesus, Ele transferiu para nós, responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, como igreja de Cristo, como cristãos, como servos do nosso Deus e como mensageiros do seu reino. Bendito seja o nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos aqui ler o texto sagrado, Nós vamos usar como base, do nosso ensino, falando sobre a igreja multiplicadora, a igreja, o seu plano de crescimento, que passa, pelas ordenanças que foram dadas por Jesus, que sua igreja pregasse, que sua igreja ensinasse, e que a sua igreja fizesse discípulo, de todas as nações. Nós vamos estar lendo o texto sagrado em Romanos, capítulo de número 10, verso de número 13, verso 13 ao versículo de número 17. Louvado seja o nome de Jesus, glória a Deus. Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 13 ao versículo de número 17. Romanos 10, verso 13 ao versículo de número 17. Os irmãos encontram o texto sagrado para fazermos a leitura da palavra do nosso Deus. A igreja encontrou o texto sagrado. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Isso, Vamos ler, versículo de número 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Verso 14. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Consequentemente, a fé vem
por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo, né? Vamos agradecer ao nosso Deus na oração. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e também da terra, nós estamos aqui, Senhor, para te louvar, Senhor, te bendizer e glorificar, Senhor, o teu santo nome. Nós queremos, Pai, entregar nossa vida, Senhor, em tuas mãos, entregar, Senhor, a vida, Pai querido, Senhor, da tua igreja. Ó Deus maravilhoso, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, acabamos, Pai, de fazer a leitura da tua palavra, Senhor. Deus, nós estamos falando sobre um tema tão urgente, Senhor. Estamos falando, Pai, sobre um tema, Senhor, tão importante, Jesus, para a vida da tua igreja, para avanço, progresso do teu reino na terra, Senhor, para a libertação, salvação dos pecadores, Pai querido, e para enfraquecimento dos poderes e das forças das trevas, dos poderes de Satanás. Nos concede sabedoria, meu Deus, orientação e graça, Jesus, a tua palavra, que teu Espírito, Senhor, opere no nosso ambiente, nesse ambiente da nossa vida e nos nossos corações, nos conscientizando da tua verdade, Pai, do teu querer e daquilo que o Senhor deseja, Jesus, para cada um de nós. Nos desperte, Pai amado, nos ajuda a ouvir, entender, compreender, praticar, Deus, obedecer tua palavra, repreende toda distração e nos orienta para a tua glória. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. E se a igreja crê, diz amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Santo é o nosso Senhor Jesus. Aleluia. Nós vamos dar continuidade, né, meus irmãos, a esse tema, né, que é um tema tão importante. Nós iniciamos, né, desde o treinamento de Jesus ali, quando ele faz com os discípulos deles, né, do seu ministério terreno, desde a ordem que ele vai dar para os discípulos dele, Mateus capítulo 28, que é um dos textos bíblicos, né, que contém de maneira bem clara e fiel aquilo que Jesus deseja que os seus discípulos fizessem e eles fizeram, e consequentemente que sua igreja faça, que a sua igreja realize. Louvado seja o nome de Jesus. Pesa agora sobre os nossos ombros essa responsabilidade, porque os discípulos cumpriram com fidelidade, né, aquilo que Jesus passou para eles. Os irmãos da igreja primitiva, nossos irmãos, cumpriram também com fidelidade aquilo que foi passado pelos apóstolos a eles. E observamos também que os pais da igreja também cumpriram com fidelidade, os reformadores cumpriram com fidelidade, e a palavra de Deus, ela se expandiu. E como Jesus falou, o desejo do nosso Senhor Jesus, desejo de Deus é que sua mensagem alcance todo mundo, e nós somos promotores dessa mensagem. Nós somos os mensageiros da última hora. Por mais que em alguns textos bíblicos a gente vê anjos anunciando, comunicando o evangelho, quando o anjo que vai aparecer para Maria, ele vai falar das boas novas de salvação para ela, a respeito de Jesus Cristo. O evangelho é as boas novas de salvação, é a boa notícia. Por mais também que vemos ali aqueles anjos lá em Atos, né, diante da ascensão do nosso Senhor Jesus, que ele disse: varão galileus, né, por que vocês estão olhando para cima, né, da mesma forma que vocês estão vendo, né, o Senhor Jesus subir, ser elevado nas alturas, da mesma forma ele vai retornar também. Bendito seja o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Mas nós sabemos que a missão da pregação do evangelho, ela não foi exatamente entregue para os anjos, é uma tarefa que foi entregue para nós.
né? E é uma grande responsabilidade, não somente uma responsabilidade, como diz o apóstolo Paulo, né? Ele diz que pesava sobre ele essa responsabilidade, ai dele se ele não pregasse o evangelho, mas de certa forma também é um privilégio, né, de nós sermos instrumentos do Senhor, de Deus, Ele nos conceder autoridade, nos conceder poder, e de certa forma Ele compartilhar conosco, né, para que nós sejamos participantes da grande obra que o Senhor deseja fazer, né, através das nossas vidas como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Então nós vemos aqui a palavra do nosso Deus em Romanos capítulo de número 10. E nós vamos observar na carta aos Romanos, né, que Paulo vai estar falando aqui um pouco, né, a respeito da importância de pregar o Evangelho, né? E inclusive a gente observa a partir desses contextos aqui que ele está falando em Romanos 10, Romanos 11, que ele dá muito foco também aos seus irmãos judeus, né? Que ele se esforçou. É muito interessante que mesmo ele sabendo a dificuldade que os judeus tinham de aceitar Jesus, de confessar Jesus como Salvador, mas ele diz também que eles foram alvo da sua pregação, eles foram alvo das suas orações, eles foram alvo do seu esforço para tentar trazer os seus irmãos, como ele vai dizer aqui, que eram judeus, para a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar isso bastante para nós, e ele nos ensina essa verdade, né, acerca da pregação, de levarmos a palavra do Senhor, de sermos instrumento de Deus, de nós termos a disponibilidade de ir, de pregar, de levar, de buscarmos a autoridade do Senhor através de uma vida de consagração, de uma vida de oração, e também a respeito de nós sabermos o que pregar também para as pessoas, que tipo de mensagem pregar para as pessoas, porque isso aqui é importante, porque muitas das vezes a sociedade é o reflexo da igreja, né? E o evangelismo, ele é algo importante, porque não somente nós ganhamos almas para Jesus, mas muitas ideologias e muitas filosofias que existem na nossa sociedade que são contrárias ao Evangelho. Nós estávamos falando na escola bíblica dominical que nos períodos aí que houve a revolução científica, que houve o antropocentrismo, onde o homem passou o seu centro, isso trouxe prejuízo para a igreja, porque a visão filosófica da sociedade foi a satisfação pessoal do indivíduo. Eles não se preocupavam mais com o seu próximo. O homem era o centro de tudo, o homem era o centro do saber. O homem não precisava mais de Deus devido ao seu grande conhecimento, à sua intelectualidade. E isso trouxe consequências para a igreja, porque esse pensamento que a sociedade estava vivendo, ele acabou entrando dentro da igreja, que foi o individualismo, né? O individualismo, ele entrou dentro da igreja e trouxe prejuízos para a igreja, porque a igreja é uma instituição que ela precisa andar em comunhão, ela precisa andar em amor, senão ela não subsiste. Nós sabemos que são princípios do Evangelho, pregado por Jesus e pregado pelos apóstolos também. Por que a mensagem é importante? Porque a mensagem do Evangelho, ela pode remover essa filosofia da sociedade, né? Mas por que teve problemas na igreja? Porque naquele período, né, diante da revolução científica, eles começaram a adaptar a Bíblia de acordo com a realidade da sociedade, que é o antropocentrismo. O homem passa a ser o centro de tudo, mesmo dentro da igreja. E era necessário que houvesse uma teologia teocêntrica e cristocêntrica, onde o homem vem para buscar Deus, onde o homem vem para adorar Deus,
onde o homem vem para glorificar a Deus, onde o homem vem para exaltar a Deus, onde Deus é o centro do culto. Se cantamos, o nosso louvor não é exatamente para o homem. A diferença do louvor, vamos dizer, do louvor para o hino secular, é que o hino secular você canta para as pessoas, mas o louvor é para Deus. Louvor quer dizer elogiar Deus. Você fala dos atributos de Deus, da grandeza do Senhor, da majestade dele, e você educa o povo para servir a Deus fielmente através de uma mensagem sabia do louvor que está respaldado na palavra de Deus, né? Então, os louvores sempre foram importantes para grandes momentos de reforma que aconteceram. E outra questão é a pregação. Você vê a pregação dos reformadores, você vê a pregação dos grandes homens que foram reformadores. Que tipo de mensagem eles pregavam? Pregavam uma mensagem que trazia a sociedade para Deus, para conhecer a Deus, para ver o estado que eles se encontravam. Dessa forma, a nossa sociedade vai refletir sobre os seus atos, vai refletir sobre o seu procedimento. E se a onda de imoralidade, se a onda de criminalidade está tomando conta da cidade, com esse tipo de mensagem, as pessoas vão refletir sobre o seu procedimento, né? Eles vão refletir sobre o seu procedimento. Então, consequentemente, isso vai ter um impacto na nossa sociedade também. Então, por isso que a pregação bíblica é muito importante, o evangelismo bíblico é muito importante, porque ele acaba alterando também a forma como a sociedade está vivendo. Às vezes a gente fala para a igreja, como a gente comentava muito com os irmãos, que a gente diz assim, mas o povo só quer bênção. Mas quem está levando essa visão do Deus da bênção para a sociedade somos nós. Porque quando a gente vai no evangelismo, culto público, é isso que a gente diz para ele, Jesus tem bênção para ti, né? Aceita Jesus porque ele vai te abençoar. Será que nós não estamos impretando na mente da pessoa isso? Se nós que somos a igreja, como diz Paulo, que é a coluna da verdade, é claro. Você fazendo isso durante 10, 20, 30 anos, você vai ter uma sociedade desse jeito. Então, por isso que os reformadores conseguiram aquele êxito, porque eles oravam e eles traziam, né? Eles ensinavam para as pessoas quem era Deus, o estado que eles se encontravam, a solução que a Bíblia apresenta, como se deve servir a Ele, né? Se Deus estava se agradando ou não, o procedimento que Deus se agrada, que Ele não se agrada. Então isso vai produzir não somente conversão de forma bíblica, como a palavra de Deus diz, arrependimento de pecado, mas como também vai ter um impacto positivo na nossa sociedade. Porque talvez aquele que estava andando incorretamente, ele vai entender a Deus, porque ele vai ouvir a palavra do Senhor. Ele vai repetir, meu Deus, eu estou andando errado, eu preciso melhorar. Talvez ele está pensando até em fazer uma maldade grande, ouve, e já fica assim. A palavra de Deus, ela faz isso. Inclusive, nós sabemos que levando para o lado espiritual, a solução para a nossa sociedade, é Deus que é a solução para a nossa sociedade. Só que isso é muito importante, aquilo que nós estamos pregando. Então, isso aqui que eu estou dizendo para os irmãos, você pode pegar todos os grandes avivamentos de impacto, todos os grandes avivalistas e avivamentos que houve, se a mensagem não precisava ser uma mensagem bíblica. Se você pegar os homens do passado, qualquer um deles, você pegar George Whitfield, você pegar John Wesley, você pegar W. Tozer, você pegar John Connors, você pegar George Whitfield, você pegar esses grandes homens reformadores do passado e você analisar a vida deles, eles conheciam a Bíblia demais, né? Alguns diziam que George Whitfield ele conseguiu unir essas duas coisas. Ele conseguiu, o Spurgeon também, ele conseguiu unir o conhecimento doutrinário bíblico e o poder de Deus. Então, o poder para trazer o impacto e o conhecimento, né, para que a
pessoa cresça e seja cristão de acordo com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para que esse movimento, esse avivamento, ele não seja só um movimento, vai depender da qualidade bíblica, e se a lenha do combustível que está fazendo esse despertamento acontecer é a oração e a exposição fiel bíblica da palavra de Deus, né? Então isso aí vai fazer uma grande diferença. Então o apóstolo Paulo, ele vai falar aqui sobre a nossa responsabilidade, né? Ele dizendo, como pois, e é uma questão interessante, que quando você olha Paulo, o apóstolo Paulo, você vai ver isso na vida dele. O apóstolo Paulo era um missionário muito fiel aos princípios bíblicos. Até as igrejas que ele dirigia, ele tinha um cuidado muito grande para que essa igreja fosse fiel à doutrina bíblica. É um homem que tinha o poder de Deus, mas ele tinha muito conhecimento, né? E ele era fiel às escrituras sagradas. A gente observa que ele fala muito isso, né? Ele diz que ele vai falar isso, só aqui, deixa eu ver se encontra. Aqui ele diz isso deixa eu ver aqui se é em Corinto. Vamos dar uma olhada aqui que não estava programado isso aqui, né? Os irmãos me ajudem a encontrar. Quando o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre a base da sua mensagem, né? Que ele vai dizer que aquilo que ele tinha anunciado para eles, né? E Cristo morreu segundo as escrituras, né? Os irmãos me ajudem a encontrar aí. Oi? Acredito que é capítulo 15 mesmo, segundo aos Coríntios, segundo. Isso, né? Alguém pode fazer a leitura do texto, né? 1 Coríntios 15, do versículo 3 ao versículo de número 8. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 3 ao verso de número 8. Você vai ver a fidelidade dele, aquilo que está escrito. Ele vai falar isso bem claro. Isso aqui é muito importante, para que o trabalho que está sendo feito, realizado, seja realmente duradouro e Deus possa confirmar aquilo que está fazendo, aquilo que está sendo feito, né? Vamos ver o texto sagrado. Porque primeiramente vos entreguei, porque também recebi. Então ele está dizendo, eu passei para vocês aquilo que eu recebi, que eu aprendi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. aprendi que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo o que está escrito na palavra de Deus. Que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho, né? Ele foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia, e a sua fonte de autoridade do seu ensino, que ele está falando aí, ele diz a Escritura Sagrada, segundo a Escritura. Que foi visto por servo e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, os quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu a mim como uma rotina. Isso, né? Então ele vai falar sobre a sua fidelidade, né? No evangelismo, na pregação, a fidelidade àquilo que está escrito na sua exposição da palavra do Senhor. Então, isso aqui é uma questão muito importante, né? Por isso que a gente estava falando bastante para a igreja sobre aquela questão da qualidade do discipulado, que Jesus ele falou muito sobre o ensino. A gente estava falando muito para os irmãos a importância que os cultos de ensino têm e a importância também do trabalho que a escola bíblica possui para a educação dos membros e para o nosso conhecimento, porque todos nós
fomos chamados para anunciar, todos nós fomos chamados para pregar a palavra do Senhor. Essa é uma missão, uma responsabilidade que repousa sobre toda a igreja, é a missão que Jesus entregou para nós. É uma questão tão interessante que a gente estava até falando lá, que se você observar a descida do Espírito Santo em Pentecostes, o maior propósito, levando em conta o Pentecostes, o maior propósito, derramamento do Espírito Santo de Deus, é a preparação da igreja para ela pregar o Evangelho. Talvez a pessoa pense que o Espírito Santo é só para ele ficar marchando, pulando e falando em língua. Não é esse o propósito bíblico. Então o Senhor derramou o Espírito para capacitar a igreja. Essa foi a promessa que ele fez desde Lucas, dos últimos capítulos do Evangelho de Lucas: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, revestido de poder. Quando a gente fala em entendimento do propósito de Deus dar alguma coisa para nós, esse entendimento vai ser dado pela Escritura Sagrada, E aí você vai observar que o derramamento do Espírito ele foi missionário e evangelístico, com o objetivo de alcançar as nações. Inclusive é tão fina essa questão que eu falo, que quase todas as igrejas, mesmo não sendo pentecostal, elas estão dando esse entendimento, o derramamento do Espírito Santo de Atos 2, que Jesus prometeu. Seu objetivo principal é a pregação do Evangelho, testemunhar para as nações. Quando eles falarem outras línguas, que é uma questão às vezes um pouco confusa, do monte de nação que tinha lá, com idiomas diferentes, com etnias diferentes, mas é incrível, porque a gente vê essa capacidade que o Senhor deu de forma sobrenatural. Quando eles falaram em línguas, as pessoas compreenderam o que eles estavam falando, Eles compreenderam o que estavam falando. Alguns dizem que dizem que é a questão da glossolalia, que é falar em línguas estranhas desconhecidas, que é a questão que o pentecostalismo acredita, que é a questão de falar em outras línguas, ali com o dom do Espírito Santo de Deus. E outros dizem ali que era uma questão nome estranho, é uma questão da xenolalia, que eles dizem que é falar em outras línguas, mas de maneira compreensível, ou seja, eu falo em língua, mas eu estou falando inglês, espanhol, italiano. Aí as pessoas que estão lá compreendem, Mas uma vez o nosso professor estava falando sobre isso no curso, quando a gente começou aqui o curso de bacharel em teologia aqui, e acabou sendo cancelado, E ele falou que existia, pode ter existido os dois lá naquele local, e na verdade possa ser realmente que existiu dois, porque eles falaram em outras línguas, que eles não haviam entendido, que eles não haviam aprendido, falar em outras línguas que eles não aprenderam, e quando eles falavam, as pessoas que estavam lá das outras nações, eles compreendiam o que eles estavam dizendo. Por quê? Porque Deus deu a capacidade para eles compreender, Porque se existem várias pessoas que, vamos dizer, que falam idiomas diferentes, e eu falo aqui inglês, se eu falo inglês, quem vai me entender é aqueles que falam inglês. Se tiver algum que fala italiano e chinês, eles não vão saber o que eu estou dizendo. Aí como é que vai ficar o negócio? Como é que alguém pode falar? E não era só um, era vários falando. Daí mesmo que é uma questão divina. Como é que várias pessoas podem falar em língua e todo mundo escutar no seu próprio idioma? Eles estavam ouvindo o idioma deles, no seu próprio idioma, eles estavam ouvindo aquela mensagem, as maravilhas do Senhor, Então, é possível sim que o Senhor tenha dado tanto a glossolalia quanto a xenolalia naquele fenômeno, para que as pessoas compreendessem, e a gente vê por quê? Porque o Senhor queria que as nações ouvissem a palavra dele, ouvissem o Evangelho,
Às vezes eu estava falando para os irmãos que a gente viu testemunho de missionários que foram pregar em outros lugares, e quando eles falaram em línguas, as pessoas de lá compreendiam o que eles estavam dizendo. Nosso professor estava testemunhando que isso aconteceu na igreja. Alguém foi num culto e eles falaram em língua, a pessoa ninguém sabia, né, que estava lá, ele falava o idioma e ele estava perguntando que eu tinha ensinado aquele idioma, né? Porque quando a pessoa falou, ele entendeu, ele falando na língua dele mesmo, né? Ele compreendeu, tá? Não, mas ele fala tão bem o idioma e o cara estava falando em língua estranha, né? Deus é poderoso, né? Então a gente observa, mas o foco que eu quero mostrar para a igreja é exatamente a importância da questão da pregação do Evangelho, né? De levar a palavra do Senhor, como é que Deus faz e como é que o Senhor nos capacita, né? As palavras do apóstolo Paulo, né? Ele dizendo, como pois invocarão aqueles em quem não creram. Então ele diz que as pessoas invocarão o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? E ele diz, como é que eles vão invocar, né? Como invocarão aqueles que não creram? Então eles não podem clamar, buscar aquele que eles não acreditam, que eles não creram. E aí ele vai dizer, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como é que eles vão crer em alguém que eles nem sabem que existe? Então ele vai trazendo aqui, né, essa reflexão para nós. E ele diz, e como ouvirão, como essas pessoas vão ouvir, se não houver quem pregue? Como eles vão escutar a palavra de Deus, para crer, para se converter, se não tem quem pregue? E eles vão dizer, e como pregarão, se não forem enviados? Então, como vai pregar se não sair para ir pregar? É que eu não posso ficar pregando na minha casa, né? Olha, a gente prega aqui na igreja, né? A gente prega, mas algumas pessoas dizem, né? E realmente a gente vê no contexto do significado da pregação, que pregação é para dentro da igreja, para fora da igreja, para fora da igreja. O John Wesley, quando eles impediram ele, né? Porque ele era ministro ali das igrejas, né, que não criam no movimento pentecostal. E aí, quando ele se crê no pentecostalismo, né, no poder de Deus, ele tinha uma mensagem diferente. As igrejas, as grandes catedrais, que geralmente eram do catolicismo, né, eles fecharam a porta para John Wesley, porque todo mundo rejeitava a mensagem que ele pregava agora. Que ele pregava era do poder de Deus, era da conversão, o povo. E ele falava coisas, né, falando sobre o pecado mesmo, né? Muita gente ficava desconfortável, não queria ouvir a mensagem dele. Resultado, que na Inglaterra quase todo mundo fechou as portas para ele, né? E aí ele sai e diz a famosa frase que ele falou, o mundo é minha paróquia. A paróquia era aquele local que eles pregavam na igreja católica, né? E ele diz, o mundo é minha paróquia. Então ele vai pregar para fora. Esses grandes avivamentos que houve, esses grandes avivalistas do dia, a mensagem dele era a mensagem para fora. Eles faziam grande cruzada, né? Era uma mensagem para fora que eles pregavam, né? E aí tem até o Jorge Filho, que era amigo dele, que é chamado do grande pregador ao ar livre, né? Ele tinha uma mensagem também muito forte, poderosa e impactante, que ele pregava ao ar livre. Então a gente vê a importância e o êxito que esses homens conseguiram através da pregação em lugares que estavam sendo dominados pelo pecado, pela apostasia, pela corrupção, pela violência, por todo tipo de obra maligna e banal estava sendo dominado. E o que foi feito através dessa pregação fiel às Escrituras Sagradas e uma vida dedicada de oração. Meus irmãos, isso aqui é uma questão muito interessante. Porque quando você fala em história, eu posso falar de um fato para a igreja que não existe comprovação de que ele aconteceu, né? Eu posso falar assim, esse remédio aqui desse medicamento, dessa planta,
é bom demais para tal doença. Aí será que tem alguma prova de que esse mato curou alguém? Aí é uma questão complicada. Cadê a confirmação, a prova? Mas quando a gente fala em relação a esses métodos bíblicos que nós estamos falando, a história está praticamente recheada de que esse é o caminho. Os grandes avivamentos, esse foi o caminho, né? Jesus ensinou a igreja primitiva, os grandes reformadores, os pais da igreja. Esse é o caminho, o testemunho histórico está aí para a igreja. Se você estudar a história da igreja, você vai ver isso aí. Quantos homens de Deus não foram queimados e martirizados, né? Por causa do compromisso com a palavra de Deus, eles foram queimados, martirizados, perseguidos por causa da mensagem fiel. Porque uma mensagem que agrada os ouvidos, vamos dizer assim, uma mensagem antropocêntrica e triunfalista é diferente, né? Essa é a questão que nós estamos falando para a igreja. Por quê? Porque é como se Deus ele se dobrasse à vontade do ser humano. A gente, muitas das vezes o culto acontece não para que Deus seja o centro, mas o foco é as pessoas. É um louvor que agrade a plateia, é uma mensagem que agrade a plateia, não a mensagem que Deus quer que seja pregada. Por isso, quando você acompanha os hinos da harpa cristã, eles são muito profundos nesse sentido, né? Só que existe outro desafio, porque muitas das vezes a nossa sociedade, devido a gente ter esse evangelho light que existe hoje, né? Muitas das vezes as pessoas não conseguem mais reconhecer a mensagem do evangelho. Tanto que muitas das vezes você traz uma mensagem bíblica, as pessoas não reconhecem mais. Aí se eu faço uma pergunta, meus irmãos, qualquer um aqui, pegue o Ciro Sanches e Borges, ele tem livros bons sobre essa questão. Pegue a mensagem de Jesus, você vê o que ele pregava lá. Vocês acham que a gente está sendo fiel ao que ele mandou a gente pregar? Observem, vocês podem chegar em casa, preguem e vejam o que a mensagem que Daniel pregou, que tipo de mensagem os profetas pregaram. Qual é o conteúdo da mensagem que eles pregaram? Vejam a mensagem que João Batista pregou, que Jesus disse para pregar aos seus apóstolos, que os apóstolos pregaram. Vê a mensagem que eles pregaram. É nesse sentido que eu estou falando da exposição bíblica fiel à Escritura Sagrada. Se a Bíblia é o nosso manual de vida, ela deve nortear aquilo que a igreja está pregando e a nossa vida em geral. Por isso que a palavra de Deus tem uma importância grande para nós, porque ela é imutável. A mensagem, ela não muda. Nós não podemos relativizar a mensagem da palavra do Senhor. A mensagem de Deus, nós não podemos adulterar a mensagem da palavra de Deus. Isso aqui é uma questão importante que a gente trabalha até dentro da questão da hermenêutica bíblica, é você ser fiel àquilo que está escrito. Por exemplo, aí o diácono Tônio, ele tem uma informação muito importante para mim, para que eu passe para o público, uma mensagem de vida ou morte. E ele diz assim: olha, pastor, aconteceu desse, você vai ter que falar assim, 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 desse jeitinho, sem mudar nada. O melhor que tem é ele escrever para mim. Ele vai escrever, anotar mim, né? Hoje tem um monte de método, né? Mas só para dar um exemplo para os irmãos, ele escreve para mim, eu digo: olha, ele disse que era assim, desse jeito, desse jeito. Então, a interpretação bíblica, ela precisa passar por esse mesmo crivo interpretativo, para que eu olhe para o texto bíblico e seja fiel àquilo que Jesus falou, para que eu transmita a mensagem como ele quer, porque a mensagem não é minha, né? A mensagem não é minha, a mensagem é de Deus, e eu preciso ser fiel. Ele me deu a responsabilidade de entregar, Deus deu a responsabilidade para a igreja de entregar, também ela deu, então eu preciso ser fiel à mensagem que o Senhor me deu, e essa mensagem está na Escritura Sagrada, né?
E essa mensagem está no texto sagrado. Então a gente vê o benefício, né, e o impacto aqui da pregação da palavra de Deus. E aí ele diz como está escrito, né, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, né, daqueles que anunciam o Evangelho. São belos os pés daqueles que anunciam as boas novas, que é a boa notícia, que é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é a boa notícia. E a boa notícia é a notícia sobre Jesus de Nazaré. Não tem notícia mais maravilhosa do que essa, né? Tudo aquilo que os profetas profetizaram aconteceu. Jesus nasceu de forma virginal, como foi profetizado pelos profetas. Jesus cumpriu as profecias. Jesus viveu uma vida humana sem pecado. Jesus morreu na cruz, como ensinou os profetas, como anunciou a profecia, porque era necessário que isso cumprisse aquilo que estava escrito na lei, nos profetas escritos sobre ele. Então Jesus cumpre detalhadamente, né? Jesus, ele morre na cruz pela nossa salvação e ele ressuscita para nossa justificação, né? E nós somos fiéis a esse conteúdo, dessa mensagem. O que eu devo fazer? Arrependam-se cada um de vós e recebam a salvação em Cristo Jesus, né? Como a gente vê até em Pedro, que ele vai falar isso lá em Pentecostes, a mensagem de arrependimento. Ele mandou pregar o arrependimento. Inclusive a gente já falou isso para a igreja também, né? Pregar a mensagem de arrependimento, né? Porque a maior necessidade do ser humano é a necessidade de salvação na sua alma. Essa é a necessidade do homem. Quando uma pessoa vem para Jesus de verdade, Jesus muda a vida dela em todos os sentidos. O Evangelho é capaz de mudar a vida dessa pessoa em todos os sentidos, né? Que Deus nos dê graça e nos ajude, né? Nós estávamos falando um pouco também sobre o evangelismo odiento, né? Os desafios que a gente encontra e enfrenta dentro do evangelismo, né? A gente viu muito sobre a oposição do diabo, a gente viu sobre as ideologias, né, que nós enfrentamos aí dentro da obra da evangelização. Então nós vimos que o antídoto do Senhor já deu, que foi o Filho dele para morrer pelos nossos pecados, ali na cruz do Calvário. E ele conta conosco para que nós levamos essa mensagem e vidas se arrependam e venham para Jesus. A sociedade que vivemos, a comunidade que vivemos, as vidas que nos cercam, as famílias que nos cercam, eles dependem dessa mensagem. Eles dependem dessa mensagem, né? A humanidade está nas mãos da igreja. A humanidade está nas mãos da igreja. Se as igrejas se conscientizassem da sua participação no plano da igreja evangelística. Isso aqui é muito interessante, porque o maior plano de Deus para a humanidade ele compartilha conosco. O maior plano dele para a humanidade ele compartilha conosco. Por isso que eu disse para a igreja, meus irmãos, é uma responsabilidade grande, demais, mas também um privilégio muito maravilhoso. Não somente ele concede, né, essa oportunidade para a gente ser participando do maior plano de Deus para transformar o mundo e salvar o mundo, como também aqueles que trabalham na seara do Senhor serão também recompensados por Deus, serão recompensados por Ele, né? Principalmente aqueles que trabalham, né, no esforço de ganhar almas para o reino de Deus, ganhar almas para o reino dos céus. Se as igrejas, né, tornassem igrejas evangelísticas, a mensagem de Jesus Cristo tem que ser pregada. O sentimento de Deus precisa ser sentido pela igreja, né? Esta é a mensagem divina a seus filhos. O mundo está inquieto, mas Deus responde. Então a sociedade ela continua clamando por Deus. Ela continua clamando por Deus.
Talvez pode existir alguém que não deseja ouvir, mas tem muitas pessoas que desejam ouvir. E é importante pregar, porque não está escrito na testa da pessoa: prega para mim. Às vezes ele pode até vir. Tem gente que diz, né? Às vezes a gente foi pregar ali, o homem disse assim: eu preguei porque eu gosto de escutar. Às vezes ele só escutar né? A gente estava dando uma mensagem aqui para o novo convertido, né? Esqueci o nome dele. Eu nem vi hoje, né? Esqueci o nome dele agora. E aí, eu estava pregando, né? Eu pensei até que a mãe dele estava ali, você que ela estava recebendo. Ela estava assim, passando até em mim. Ela estava meio. Depois ela disse: não, eu gosto demais, eu gosto de ouvir. Eu disse: olha, bom demais. Eu pensei que ela estava meio indiferente, né? Eu disse: não, eu gosto de ouvir cantar. Eu já estava até atrás cantando. Eu gosto muito de música também. Eu diria para Jesus: devia agora cantar um hino. Nós não cantar um hino. Eu disse: sim, são bons, até mais outro, né? Eu digo: tem uma cantiga. Aí veio que eu estava lá, né? Nem tudo assim a gente consegue perceber. Eu não imaginava a recepção, né? Que ela estava ali só sentada caladinha. E ao semblante dela, ela não estava aparentando que ela estava muito assim, satisfeita ouvindo a mensagem, mas era engano, né? Nem tudo aquilo que parece é. Né? Nem tudo que parece é. Às vezes a gente se engana na nossa forma de analisar as coisas, né? Às vezes a gente se engana. Então nós vamos ver, o mundo está inquieto, né? Precisando, mas Deus responde. E Ele responde através da igreja, né? Do seu povo que anuncia as boas novas. Vamos ver Mateus 6, verso 25 ao 34. Depois Filipenses 4, versículo de número 6. Então, Jesus ele vai trazer um ensinamento importante aí sobre a necessidade do homem. Ele fala que não era para que os discípulos entrassem nesse tipo de rotina, vivendo desesperado, né? Para conquistar, vamos dizer, coisas materiais que ele entende que é de suma importância para a sua sobrevivência, né? Ou seja, o meu vestir e o meu comer. Então ele concentra tudo isso. Eu preciso disso porque a minha existência depende daquilo que eu tenho para vestir e para comer. Então ele foca isso. A sociedade
E principalmente hoje que a gente tem o chamado materialismo, que é outra questão delicada que a sociedade ela anda de acordo com movimentos, o materialismo, preocupados com a sua necessidade, e muitos priorizam tanto a questão do serviço. Por quê? Porque entendem que a sobrevivência dele está enraizada naquilo ali. Você vai na sociedade, eu falo para os irmãos, nos grandes centros urbanos, você passa por uma pessoa, você passa por milhares de pessoas na rua, eles passam por você, todo mundo hipnotizado com uma coisa, somente o serviço, porque dele depende da minha sobrevivência. E se você for pregar num grande centro urbano, eles nem, praticamente quase nem um panfleto eles pegam. As pessoas passam por você, eles nem te vejam, é como se estivessem hipnotizados, passam umas pelas outras como se não fosse absolutamente nada. Então ele está dizendo que quem pode abrir os olhos da sociedade e mostrar que a sociedade está esquecendo do principal, que consegue as coisas para o ser humano, que nós não conseguimos as coisas por nossa própria capacidade e poder. É Deus que faz com que nós conseguimos as coisas. E por mais que o homem se preocupe com o dia de amanhã, por mais que ele se prepare com um monte de coisa, sua bela conta bancária, se prepare intelectualmente, do jeito que for, organize da melhor forma o seu futuro, para ele ter um bom futuro, mas só Deus sabe se ele vai acordar vivo amanhã. Ele não tem o poder de determinar isso aí, pois Jesus está dizendo, olha, né, vocês se preocupem, mas vocês não podem acrescentar nem um palmo à sua própria estatura. Ele está falando de coisa que nós não temos o poder de coordenar, que só cabe a Ele. E aí ele fala sobre a importância de dar prioridade a Ele, de dar prioridade a Ele. Ele não está dizendo que a gente não precisa dessas coisas, ele está dizendo que a prioridade precisa ser Ele, porque Ele é quem cuida de nós, Ele que nos dá saúde, Ele que nos concede força, Ele que abre as portas para nós. Até mesmo a gente fala, até mesmo a pessoa que diz que Deus não existe, que blasfema de Deus, mas a Bíblia diz que o Senhor é bondoso, que Ele faz com que chuva e sol caia sobre justo e injusto. Aquela pessoa só respira por causa dele. Ele só respira por causa de Deus. Mas que Deus nada, mas ele só está vivo por causa da misericórdia do Senhor. Então Jesus ele traz isso para os discípulos deles, né? Então o mundo ele tem uma necessidade, e nós precisamos buscar pregar e mostrar para as pessoas essa grande necessidade. Por isso que Jesus diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E às vezes a sociedade acaba esquecendo disso, né? Acaba esquecendo. E muitas das vezes quando a pessoa está paralisada num leito, numa coisa que ele para, aqui ele entende que ele sabe que ele pode partir, e tudo que foi conquistado, ficar para quem? Vai ficar para quem? Outro vai se beneficiar como se fosse do pobre, né? Então é importante, porque nesse sentido nós não vamos levar nada para a recompensa do grande dia. A recompensa do grande dia nós vamos levar aquilo que fizemos de obras para o nosso Deus. Então nós não podemos esquecer do Senhor de maneira nenhuma. Tudo que fazemos, o Senhor precisa ser a prioridade das nossas vidas em tudo que nós fazemos, né? Então nós não podemos esquecer de Deus de forma nenhuma, né? A gente tem a grande lição que aconteceu com a Covid. Inclusive a gente acompanha a história que quando o homem achou que não precisava de Deus, quando o homem estava seguro de si mesmo pelo avanço científico da Idade Média e toda aquela corrida intelectual, o que o homem fez com todo o conhecimento dele foi a bomba atômica, né? Usou o conhecimento científico para fazer guerra, para construir
armas, para construir aparelhos mecanizados para transportar bomba, para transportar arma, construir aviões para guerra. Resultado, explodiram a metade do mundo todinho. Aí, ou seja, a ciência, que era o Deus da razão, explodiu o mundo todinho. Aí o que aconteceu? A sociedade ficou sem esperança, sem base, o chão deles, e a ciência provocou praticamente a Primeira Guerra Mundial, que destruiu a metade do mundo. E aí, irmão, a sociedade virou um caos, tem gente na pobreza, na miséria, tudo destruído, sem saber por onde quer começar de novo. E aí a sociedade começa a pensar: existe um Deus mesmo. Deus, preciso de ti, porque só tu mesmo para mudar essa situação, né? Só tu para mudar a situação. A Covid é uma lição muito grande também. É interessante que Deus sempre dá alguns sinais na história, né? Ele sempre dá alguns sinais. E aí muitos lembraram-se de Deus, voltaram-se para Deus. Inclusive, houve até um grande despertamento nesse período de tanta gente querendo Deus e buscando Deus, né? O pessoal estava tão desesperado que, se você dissesse que um cabelo curava de Covid, que Deus, né? Eu me lembro que eu estava lá em São Bento, quando eu pensei, meu celular não parava mais. Todo mundo que tinha meu número, as pessoas que não eram, que eram índias, né? Que eram evangélicas, que não tinha meu número, pegava meu número para perguntar para mim, né, que o cabelo na Bíblia que curava a Covid, como um certo profeta tinha falado. Mas foi uma fé lá em São Bento. Aí eles eram tanta gente me ligando, que ele tinha achado esse cabelo. E agora, assim, foi na cabeça do carequinha, para achar da Bíblia do carequinha é meio difícil, né? Aí tanta gente. Eu falando, meus irmãos, é preciso que volte. Era tanta gente que eu não aguentava mais nem falar. Eu gravei um áudio e a Lisa ia só enviando o áudio para ele. Ele ia só enviando o áudio. E tanta gente, eles iam até lá em casa e diziam: deixa eu pensar, a gente chegava lá em casa, eu achava na cadeira. Eu falava para eles: se volte para Deus, é importante se voltar para Deus. Deus é a cura, Deus é o milagre, se volte para Ele. Porque só Ele que pode nos guardar, né? E de certa forma aproveitava a oportunidade para trazer mesmo uma mensagem para aquelas pessoas, né? Mas de certa forma você pode ver como despertou aquele interesse de Deus na sociedade. As igrejas, entre aspas, que ainda conseguiram em alguns lugares ainda permanecer de portas abertas, as pessoas estavam quase fazendo fila. Teve trabalhos de interiores que cresceram demais, o desespero das pessoas, né? Então, o ser humano coloca alguma coisa no lugar de Deus para ele se autoafirmar. E às vezes, quando o Senhor remove essa base, essa falsa base que ele tem, ele se volta para Deus e fica desesperado. Nós vamos observar Filipenses 4, versículo de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então ele vai falar que nós devemos colocar, para que nós não fiquemos ansiosos, né, no sentido de ficar desesperados por alguma coisa, né, mas colocar nas mãos de Deus e colocar tudo diante de Deus em oração, porque Deus nos conhece, né, e Deus ele cuida de nós, Deus cuida do seu povo, né, Deus cuida das nossas necessidades, irmãos. Então é bom fazer a vontade de Deus, é maravilhoso fazer a vontade do Senhor, porque nós temos um Deus que é bondoso, nós temos um Deus que é fiel, nós temos um Deus que cuida de nós temos um Deus que nos dá livramento, nós temos um Deus que já mostrou o poder que Ele tem por nós temos um Deus que morreu por nós naquela cruz, nós temos um Deus que nos ama e que nos chamou para a sua presença para que nós pudéssemos servi-lo,
para que nós pudéssemos prestar culto de honra e de adoração para o seu santo nome, para que nós pudéssemos adorar e servir de todo o nosso coração, e adorar a Deus na beleza da sua santidade. Deus é digno, Deus merece o nosso melhor, Deus é merecedor de todo o nosso louvor, meus irmãos. Deus é bom demais, Deus é muito misericordioso. Às vezes as situações que Deus nem nos trata como a gente deveria ser tratado, a gente compreende tanto que a misericórdia de Deus é imensa. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Que Deus nos ajude para que nós possamos demonstrar sempre o nosso sentimento de gratidão, de amor e zelo pelo nosso Senhor e Salvador Jesus em Nazaré, né? Então é isso, o mundo está inquieto, o mundo precisa da voz do Senhor. As pessoas buscam resposta, as pessoas buscam uma resposta da parte do Senhor. Quando a gente vai evangelizar, eu sempre falo isso, a pessoa diz: meu Deus, eu preciso de Ti, fala comigo, me dê uma direção. Mas Deus vai usar alguém, principalmente através da sua palavra, da sua mensagem, para falar com aquela pessoa, né? Para que ele ouça a voz de Deus. Qual é a maneira de ouvir a voz de Deus mais clara e mais fidedigna, se não for através da sua palavra, da Escritura Sagrada, a inerrante, poderosa e infalível palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus, irmãos, aqui fidedigna, que ele disse que esse aqui não volta vazia, não. É o que diz Isaías 55, né? Veja aí, Isaías 55, versículo 9 e 10. Vê se é 55 mesmo. Porque assim como são os céus mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá no torno, então assim como desce a chuva e a neve do céu para lá no torno, mas rega a terra, então regam a terra e faz a terra produzir. É o efeito maravilhoso que a água, né, que a chuva fazem na terra para produzir vida, plantação, e principalmente no contexto fundamental que é a agricultura, até para nós hoje, porque sem a agricultura a gente morre de fome também. E ainda é um princípio importantíssimo. A chuva tem esse sentido dela trazer vida. A gente viu o inverno aí, peixe morrendo, água secando, poço secando, aí não tem água para a gente beber mais, né? Aí não tem mais peixe para a gente pescar e comer peixe assado, peixe frito, e aí, né, tudo começa a pegar fogo, as plantações morrendo, a juçara morrendo, não vou mais comer juçara, as juçara estão morrendo, tudinho, né? Aí bananeira está morrendo, nós comemos banana, né? Aí o negócio está complicado. Então a chuva traz um efeito maravilhoso na terra, principalmente na plantação. Regam a terra, brotar, dá semente ao semeador e coloque em campo. Assim será a minha palavra que sai da minha boca. Ele diz assim: a palavra que sai da minha boca, Ela não voltará para mim vazia, antes para o que minha paz e prosperará naquilo para que ela enviei. então o Senhor diz que a palavra dele, ela sempre vai dar o resultado para qual está sendo enviada, ou seja, ela não volta vazia, né? Se a palavra que está sendo aplicada como ela é, o Senhor se responsabiliza, porque é o que ele disse. É o que ele disse. É o que ele disse. Isso aqui é muito importante. A gente estava falando muito sobre esse contexto. A gente viu na história dos reis de Israel, quando ele era fiel para ensinar a Escritura para o povo, o que acontecia, e quando ele não era fiel para ensinar a Escritura para o povo, o que acontecia. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, ela gera vida, né? Ela gera vida em nossos corações, né? Então devemos ajudar alguém. Aqui diz
Isaías 55, versículo 7, Provérbios 24, versículo de número 11. Nós, como igreja, como mensageiros, nós precisamos ajudar alguém. Provérbios 24, 11, Isaías 55, versículo de número 7. Isso, né? Então ele vai falar, né, sobre esse despertamento que Deus traz na vida da pessoa, mesmo ele está andando impiamente, está andando de maneira errada na sociedade. A palavra de Deus pode fazer se ele dar meia volta, a conversão, mudar a sua mentalidade, mudar a sua forma de pensar, seus sentimentos, né? O Senhor pode fazer isso, ele morreu para fazer isso, né? Então aqui diz que a gente deve ajudar alguém. Provérbios 24, versículo de número 11. Se tu deixar de livrar os que estão citados, levados para a morte, se tu deixar de livrar os que estão sendo levados para a morte, aos que estão sendo levados para a matança. Então ele está dizendo, né, que se a pessoa deixar de livrar aqueles que estão sendo levados para a morte, né, para a matança. Então a gente sabe que a consequência do pecado é a morte, tanto a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. E o antídoto é Jesus de Nazaré. E o antídoto é Jesus de Nazaré, e quem tem o antídoto somos nós, a igreja do Senhor, são servos de Deus, através da propagação da palavra do Senhor, né? Quantas e quantas vidas o Senhor resgata, e o Senhor pode resgatar através da mensagem da sua palavra, né? Até nesse contexto aí, eu trouxe até uma frase aqui que eu acho bem interessante, né? Uma frase que foi falada por Richard Baxter, foi falada por ele, né? Ele foi o chefe dos protestantes intelectuais da Inglaterra. E aí ele diz assim, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim, ele diz: essa é toda a compaixão que temos pelos pecadores perdidos, nada mais faremos para alcançá-los, terão eles de morrer e irem para o inferno antes de se lhe darmos uma palavra. Aí ele diz: tais gritos de consciência ressoam em meus ouvidos. Como poderá haver escolha quando se leva um cadáver ao túmulo, pensando: aqui jaz o corpo, mas aonde está a alma? O que eu fiz por elas antes de partir era parte da minha responsabilidade. Que contas poderei prestar no dia do juízo, né? Então é um questionamento que ele faz aqui, né? É um questionamento que ele faz sobre o nosso papel para pregar a palavra de Deus e anunciar o Evangelho. Então, é como a gente às vezes fala para a igreja. É certo que a sociedade pode estar indo, vamos dizer assim, num caminho bastante decadente, mas a igreja tem um papel fundamental nesse processo de fazer com que essas almas retrocedam das suas escolhas e melhorem de vida, né? Porque o Evangelho é um Evangelho que liberta essas pessoas, que liberta essas almas. A gente observa Jesus Cristo. Jesus, ele pegou as pessoas que estavam em processo de degradação e anonimato. Ele pegou aqueles ali que eram ladrões, ele pegou mulheres que eram meretrizes, né? Ele pegou aquelas pessoas que estavam à margem da sociedade. E ele mesmo disse que quem precisava de médico eram os doentes, não eram os que estavam bons, que ele não veio pelo justo,
mas foi para chamar os pecadores ao arrependimento. Então, diante da forma como o mundo está, ou nós cruzamos os braços, ou ficamos presos por toda essa impiedade e nos tornaremos vítima dela, infelizmente, ou nós usamos as ferramentas de ataque para mudar a forma como as coisas estão acontecendo, até porque nós temos essas ferramentas de ataque que o Senhor entregou para nós, para que nós pudéssemos pregar a palavra de Deus e fazer alguma coisa, né? Fazer alguma coisa. Aqui nós temos o exemplo de nós mesmos. Você que está aqui, eu que estou aqui. Se Deus tivesse entrado na minha vida, o que eu estaria fazendo agora? Será que eu seria mais um canal de bênção para essa sociedade? Eu seria mais um dando trabalho demais para a sociedade, né? Mais um na conta, né? Todos nós estamos aqui, o Senhor nos tirou do lado de coisas erradas, né? Talvez tem de nós aqui que nem quer nem falar do que fazia. Eu dizia outro e não gosto nem de me lembrar, né? Mas o Senhor nos alcançou através dessa palavra, né? Através dessa mensagem o Senhor nos alcançou. E assim a gente fizer uma conta, aqui nós temos a nossa cidade, vamos dizer, se o Senhor alcançasse, só um exemplo, através de nossas orações, das congregações aqui da nossa cidade, se Deus alcançasse a metade da nossa cidade através da palavra do seu Evangelho, trazendo essas pessoas à conversão, como seria a nossa cidade? Como seria a mudança dela? Seria muito grande. Seria muito grande a mudança da nossa nação. Então, essa aqui é uma questão importantíssima. Nós levarmos o ídolo do nosso Senhor Jesus de Nazaré. Devemos ter compaixão, devemos ter convicção daquilo que pregamos, né? A gente tem aqui, já fui Isaías 55, verso 12. Hoje a gente chega até o versículo 12. Então, o versículo 11 e 12, né? O versículo 11 aí. Assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que a minha paz e prosperará naquilo que para quem enviei. Então, aqui eles vão mostrar que a gente precisa ter convicção daquilo que a gente está pregando, né? Então, se é importante pregar a mensagem, mas é importante também a gente crer naquilo que está falando, né? Ele precisa crer, confiar de verdade. Eu prego que Jesus muda, eu creio de verdade que Ele muda, né? Eu prego que Jesus liberta, eu creio de verdade que Ele liberta. Vamos encher nossas mãos, sairmos às ruas, praça e de casa em casa, levando a mensagem poderosa e salvadora do Evangelho de Cristo. Naquele dia o Senhor da Seara dará a cada um a sua recompensa. Está em 1 Coríntios 3:8 e Apocalipse 22:12. Confirma, Senhor, a obra de nossas mãos, né? Então, aqueles que trabalham para Deus com certeza serão recompensados, né? Nós não trabalhamos para Deus. Deus é tão misericordioso que Ele fez toda a obra da salvação por nós de graça, pelo seu favor imerecido. Ele ainda nos recompensará por trabalharmos na sua seara, né? Ele irá nos recompensar, nos galardoar. Nós vamos ver aqui 1 Coríntios 3:8, Apocalipse 22, versículo de número 12.
Então ele diz que o que planta e o que rega. Isso, né? Então, só um, e cada um receberá a sua recompensa. Então, trabalhando na seara do Senhor, cada pessoa receberá a sua recompensa, o seu galardão, conforme a obra que realizou, né? E conforme a recompensa dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a Apocalipse 22, versículo 12. Eis que sempre venho, meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O Senhor Jesus está falando. Ele disse que ele não vai demorar muito chegar. E ele disse que o galardão está com ele, para ele dar para cada pessoa segundo a sua obra, segundo aquilo que fez, né? Então, Deus é fiel. Vamos trabalhar na seara de Deus, né? Vamos levar a palavra do Senhor e servir ao nosso Deus com alegria, usar os nossos talentos, né, para ganhar almas para o reino de Deus e trabalhar na seara do Senhor, né, em nome do Senhor Jesus. Deus é fiel, que o Senhor nos desperte, né, cada vez mais aí para essa missão, que o Senhor nos ajude e nos conscientize para que nós possamos usar o nosso talento, nossa força, aquilo que o Senhor nos concedeu para pregar sua palavra e para anunciar as boas novas de salvação. Que Deus desperte nossa vida e desperte nosso coração, nos concedendo graça, nos concedendo autoridade, meus irmãos, que a gente possa ser consciente disso, saber que nós não estamos aqui simplesmente como mais um, mas que Deus nos ajude, que nós possamos estar aqui para fazer a diferença, para entender o alvo principal do Senhor Jesus, para entender por que Ele nos estabeleceu como igreja, a missão que Ele entregou para nós e o trabalho que Ele deseja que nós desenvolvemos aí para a glória, louvor e honra do nome de Jesus, né? Que Deus nos ajude, que o Senhor seja glorificado, né? Nós vamos estar tirando o período de oração.